o sentimento que eu tinha era como alguém que se acostumou com a migalha, né? Então, pra mim, aquilo ali tava bom, sabe? E eu comecei a mascarar e comecei a romantizar algo que era muito grave. E aí, um belo dia, eu entrei no supermercado comprar umas frutas, o Espírito Santo me incomodou e eu comprei um teste de gravidez. Eu tava grávida do Lucas, dessa relação. Ali foi assim, eu me lembro até hoje, a hora que eu vi os risquinhos lá no teste, eu falei, Deus, a última coisa que eu queria era que você me punisse com essa história. E aí eu sentei no chão do box do banheiro e foi ali que Deus chegou e falou, olha, daqui pra frente eu e você. Uau, tô te resgatando. A parte mais difícil de tudo isso foi realmente enxergar algo que eu não enxergava. Um dia, né, eu olhei para uma situação, falei, gente, 20 anos eu dei a minha alma para essa pessoa e eu não conheço ela. Eu não sei quem é este homem. Aquilo foi muito pesado. E aí foi quando Deus me mostrou. Corta esta migalha do seu filho também, porque você já está passando por ele. E aí eu comecei a entender, quem tá indo na visita? O Lucas ou a Mônica que ainda tá tentando acessar alguma coisa dali do passado? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Histórias que Saram. Aqui você já está acostumada com um tempo para você parar e refletir sobre a sua vida. Tenho trazido aqui histórias reais, histórias que conectam com algumas questões que você viveu para inspirar você e trazer uma mensagem de que tudo é possível. Hoje você vai ouvir a história da Mônica Fidelis. No momento, ela está trabalhando como empreendedora e você vai entender por que ela está trabalhando como empreendedora. Uma mãe que tem se dedicado realmente ali a cumprir esse chamado na maternidade. Mas é uma mulher que viveu muitas histórias, que viveu dores na infância, que viveu dores em relacionamentos. Então eu tenho certeza que esse episódio vai falar fortemente ao seu coração. Mônica, eu quero te agradecer o convite de você ter aceitado essa proposta que eu fiz a você para compartilhar algo tão pessoal e algo tão profundo que eu sei que você vai trazer aqui. Então, obrigada primeiro por essa sua vulnerabilidade, pelo seu sim. Eu tenho certeza que esse episódio vai alcançar a vida de muitas pessoas. Ela também, gente, é mãe da Lorena e do Lucas, né? Eu falei até sobre a parte de empreender por causa dos filhos, então tem que trazer o nome dos filhotes aqui também. E sou eu que agradeço essa enorme oportunidade de estar aqui conversando e eu espero mesmo que Deus me use para que a minha história alcance corações e mude vidas, sim, assim como Deus mudou a mim. Amém. Uns tempos atrás, a Mônica entrou em contato comigo, nós somos da mesma igreja, e ela falou, eu tenho vontade de escrever um livro, eu tô pensando em escrever um livro, você me dá dicas? E aí foi aí que surgiu um pouco a nossa amizade, vamos dizer assim, né? Fomos evoluindo a nossa conexão, Mas eu já te conhecia de lá de trás, já tinha devorado os seus... Ela já me conhecia como Roberta Sara. Quando eu resolvi falar que eu queria escrever um livro, é porque os seus já tinham sido devorados. Ai, que bênção, né? E aí foi quando ela me contou um pouquinho da história dela em relação até ao filho dela, e algum relacionamento que ela viveu anterior a isso, que gerou o filho, e eu falei, meu Deus, Mônica, essa história precisa ser colocada em livros, precisa estar em podcasts, e aí eu fiz esse convite, e eu te agradeço porque é a primeira vez que você vai falar isso em público, né? Que você vai abrir tudo. Toda essa história, é um preview do seu livro, verdade, né? Que ainda está dentro de você já, mas ainda não saiu, mas em breve, com certeza estará. E a parte mais agradável de tudo isso é estar pronta e preparada para falar, né? Que certeza. É o sentimento mais gostoso de cura mesmo. Então, a partir do momento que eu me vi disposta a tocar no assunto e abrir para os demais, foi quando eu tive a certeza. Agora eu estou curada, estou pronta, senti leveza, né? Porque enquanto o assunto pra gente ainda é pesado, você não tem como compartilhar. É verdade. Isso que você falou é perfeito, porque eu convido algumas pessoas que eu conheço também as histórias, que eu sou próxima, que até ajudei em alguns aspectos, e as pessoas, algumas falam, puxa, Rô, você espera mais um pouquinho, porque eu ainda não tô pronta. E quando eu faço o convite, eu falo exatamente assim, olha, me diga se você se sente confortável para trazer essa história, porque aqui a gente trabalha com histórias reais e profundas. Eu gosto que a pessoa traz, assim, realmente aquilo que é o mais profundo. Então, tem gente que fala assim, olha, isso eu ainda não tô pronta, mas a hora que eu tiver, eu te aviso. Eu falo, então eu fico aqui em oração
coração esperando. E é E é bom. impactante porque muitas pessoas convivem e não têm noção do que você passou Exatamente. ou passa, o que você está vivendo. Então, Exatamente. você tem que estar preparado porque é algo que impacta, né? Sim. Porque é um segredinho que estava ali e que agora, a partir do momento que você é curado, não tem mais problema colocar ele na roda, digamos assim. E isso é legal também porque é até pra gente trazer assim um alerta e um olhar aqui, que foi algo que eu vivi também na minha história e que eu acredito que você vai viver daqui pra frente. Que as pessoas não imaginam o que a gente passa, né? Isso. Assim como nós também não imaginamos o que o outro passa. É isso. Então fica aqui também já esse alerta para nós como cristãos, para a gente sempre se preocupar no sentido de se aquela pessoa está agindo assim, ela deve ter um motivo, ela deve ter um porquê. Tem uma história por trás disso, né? E uma coisa que engana muito, que eu tenho certeza que é algo que vai chamar um pouco a atenção, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, muito sorridente. Então eu mascarava muito bem tudo que se passava, né? Então ninguém imagina mesmo as coisas que... Nem sempre aquela pessoa que tá sempre fazendo palhaçada e brincando, e, né? Eu tenho essa personalidade de ser brincalhona, mas por trás tinha muita coisa acontecendo, né? Muitas dores, né? Muitas então dores. Fala um pouquinho para nós do início da sua vida, essas principais dores da infância, que depois levou a uma carência emocional, uma dependência emocional, que vai ser um pouquinho, né? A gente vai permear um pouquinho por esses assuntos. Você sabe que esse assunto é extremamente importante, carência emocional, dependência emocional, relacionamento conturbado, enfim. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, mas muito mais sobre o que Deus faz. Quando você toma consciência, quando você entende que a tua fonte é Jesus. Então já pega esse vídeo aqui e já compartilha com as pessoas que você sabe que vai ser abençoado, abençoada através dessa mensagem aqui, tá bom? Assim espero. Eu tenho boas lembranças da minha infância, eu fui criada num lar estruturado, a minha família, eu não tenho nada assim de grave que me faça recordar, né? Tudo começou quando a minha mãe, quando eu tinha de 5 para 6 anos, a minha mãe descobriu um câncer raro, conhecido como linfoma de não-Hodgkins, né? E naquela época, há 35 anos atrás, a medicina ainda estava um pouco perdida, né? Então era uma doença grave. As lembranças que eu tenho é que ela fez o tratamento por 4 ou 5 anos até falecer. Então, eu perdi a minha mãe aos 10 anos de idade. Uau. Mesmo durante o processo de tratamento, as lembranças que eu tenho, assim, eu sempre fui uma criança muito bem desenvolvida, então eu aceitava ir para casa de tios, amigos e familiares. Quando ela voltava da quimioterapia, sempre tinha alguém ali acolhendo eu e o meu irmão, porque ela passava mal. Naquela época, os remédios eram agressivos, não tinha todo esse aparato que tem hoje, né? Não menosprezando a doença, que até hoje é algo que aterroriza, né, a vida de muitas famílias, mas naquele tempo era pior do que os processos de hoje em dia. E assim, quando ela veio, né, a óbito, eu me recordo que o meu pai, ele na época teve uma atitude que no dia do velório da minha mãe, ele optou por que os filhos não presenciassem aquele momento. Ele colocou a gente dentro de um carro e fomos ao Play Center. Então, ali, claro que o meu pai fez isso como uma maior prova de amor que um pai pode ter pelos filhos, que é privar de uma dor tão forte como a separação de uma mãe. Eu entendo que isso pode ter desencadeado no meu subconsciente um abandono. Tipo assim, quem sou eu que a própria mãe não diz adeus? Vai embora sem falar tchau. Então, eu acredito que nesse momento, nesse contexto, mesmo meu pai tendo essa atitude como um gesto de amor, começou ali um impacto no que diz respeito a uma carência. Fui desenvolvendo uma personalidade de carência, de preciso fazer algo para chamar atenção, porque a minha própria mãe foi embora sem me falar tchau, né? Sim. Então, a questão do luto, hoje eu entendo que é extremamente importante, porque na minha cabeça, a morte é uma festa, né? Por quê? Vamos para um parque de diversão. E olha que interessante isso que você está trazendo, porque foi uma construção de um padrão. Então, de um padrão. Você falou um pouco antes que o que você fazia, sempre sorrindo, sempre divertida, sempre palhaça, sempre rindo, era máscara que colocava. E aí na tragédia vamos rir também, não né? Então você aprendeu que diante desse caos, você precisa
vamos dizer assim, uma fuga Uma fuga. para alegria. É isso né? aí. Claro que, obviamente, em alguns contextos isso é muito bom, mas naquele momento você precisava viver as fases que precisavam ser vividas. Porque, O cérebro assim, precisa, eu não né, disso. processei, né? Eu não processei a morte. Aí eu vejo que tem um corte, é muito interessante. Eu não tenho lembrança do meu aniversário de 11, 12, 13 anos. Então, após a morte da minha mãe, alguns anos parece que eles ficaram soltos numa caixinha ali que não se encontra, sabe? Eu comecei a sentir o impacto da ausência da minha mãe quando chegou a adolescência, que é aquela fase da vida que você tá perdidinha, né? Então, eu comecei a sentir o baque da ausência materna na minha adolescência. A estrutura familiar continuou, né? As minhas tias sempre tiveram um peso muito grande na minha educação. A minha avó materna era uma mulher muito sábia, muito desenvolvida. Todas as lembranças que eu tenho dela me dando conselhos, conversando comigo. Então, eu tive toda essa estrutura. Aí um segundo corte, né? Eu sempre vou procurando ali as caixinhas, né? Um pouco tempo depois que a minha mãe faleceu, meu pai era muito jovem, reconstruiu a vida dele, casou de novo. A minha madrasta, 11 anos mais nova. Então, hoje, eu consigo fazer perfeitamente essa leitura do quão difícil foi para ela começar uma relação com duas crianças totalmente desestruturadas, carentes, mesmo tendo a estrutura familiar, mas são duas crianças que perderam a sua mãe, né? Então, a gente teve também alguns conflitos nessa fase, nesse início do novo relacionamento com meu pai. E o meu pai, ele sempre foi aquela pessoa, assim, privar os filhos. Então, privou do luto e privou da chegada dessa nova mulher. Então, eu procuro sempre fazer uma leitura como ele pensava, na cabeça dele, tipo assim, uma madrasta vai fazer eles sofrerem. Então ele se relacionava meio que às escondidas. A gente sabia que tinha uma pessoa ali que aparecia, né, que estava na vida dele, mas não tinha esse contato e essa relação. Aí eu também entendo que foi uma questão, que uma coisa que me marcou muito, que isso realmente mexe comigo, ele vivia com a minha madrasta e eu ficava na casa da minha avó. Eu sentia muita falta do meu pai. E eu tinha o hábito de, antes de dormir, eu queria ligar pra ele pra falar boa noite. Porque eu sentia essa falta. Eu falava, vó, liga pro meu pai, só pra eu avisar ele que eu tô indo dormir. E eu tinha esse hábito, né? Pai, tô indo dormir. Tá bom, filha, boa noite. E eu me preenchi ali. Eu entendo que aquele tipo de situação começou a me fazer ver um contentamento com uma migalha emocional. Ah, sim. Porque eu falava assim, eu fiquei o dia todo sem ver meu pai, mas se à noite, quando eu for dormir, ele me der um boa noite, tá tudo ok. E foi um abandono duplo, né? Inconscientemente, obviamente, sua mãe não desejou morrer, mas é um abandono, uma morte para uma criança. E a nova vida, isso dele numa também. Fase, né? Numa fase de adolescência. Então, assim, as coisas foram melhorar quando a minha madrasta teve a minha irmã Bruna. A chegada da minha irmã Bruna, ela foi muito impactante na minha vida, porque ela foi a primeira grande alegria que eu senti. Eu desejei muito a minha irmã Bruna, porque eu sempre gostei de criança, e quando ela nasceu eu tinha 19 anos. Então ela foi assim, uma boneca que Deus mandou pra mim brincar. A Bruna é um acalento pro meu coração, depois de toda essa fase, sabe, de transtornos, assim. E aí, aos 18 anos de idade, né, a gente já convivia mais com a minha madrasta, aí ela engravidou. Aí nós fomos tecendo esse elo mãe e filha. Então, aí que a gente conseguiu fazer meio que um resgate, né, de uma construção de família, que até então tava bagunçada. Ali tínhamos o comércio, né, de alimentos, na época era a nossa pizzaria. E por muito tempo trabalhamos juntos, né? Meu pai, a Bruna pequena, a Bruna foi criada no balcão da pizzaria, eu tirando chopp, os clientes brincando com a Bruna. Era uma fase muito boa, assim. E aí eu, com 23 anos, decidi bater asas e voar. E fui procurar emprego fora. Aquela fase da vida que você fala, trabalhar com família não dá certo. Porque, né, sempre tem pontos de vistas e tal. E o tempo vai passando. A personalidade da gente também, né, começa a falar mais alto, enfim. Fui lá e procurei um emprego. Aí eu entrei para o ramo automotivo. Então, o meu primeiro emprego foi numa loja de vendas de carros, depois eu fui para uma concessionária
de Sorocaba, né? E daí nessa concessionária, num dia, né, eu pedi para Deus me dar um direcionamento de como iríamos nos reportar a pessoa, né? E agora nas redes sociais tá meio que em alta a história do Jurandir, né? As mulheres que têm relacionamentos meio complicados apelidam de Jurandir. Então aqui, para não ter nenhum tipo de problema, entrei na concessionária, tinha um mês que eu tava trabalhando, eu tava sentada num refeitório almoçando, Jurandir abre a porta e entra aquele moreno de olhos cor de mel, aquela hora que o coração já faz liga uma batedeira. E foi, assim, aquela paixão arrebatadora, aquele amor à primeira bem vista. Bem típico de relações intensas. Bem típico, eu tenho essa personalidade intensa, comigo é tudo intenso, né? Então, bati o olho e falei, nossa! É ele. Achei, é ele, né? Você acha que... E aí, assim, o tempo passa, quando você vai encontrando respostas e as coisas vão se encaixando, você fala, nossa, como tudo foi romantizado, né? Uma coisa... Enfim, passaram alguns dias, me declarei para Jurandir numa carta, começou aquela fase gostosa, né, da paixão, ouve CDzinho no carro, troca-se músicas românticas, tudo muito fofo e perfeito, né, você fica assim, nossa, que fase boa da vida, né, só um beijo na boca e não se preocupa com amanhã. Passaram alguns dias, acho que aproximadamente um mês, sei lá, Jurandir vira e fala assim... Tem uma Jurandéia lá em casa. Olha. Chegou uma na sua frente, né? E aí ele esclarece que ele já tinha um compromisso, já estava casado com uma pessoa. E naquele momento, eu era jovem. Você tá numa fase da vida que você fala assim... Vamos nessa, né? Não tem maturidade, não tem noção do quanto isso pode lá na frente acarretar em algo gravíssimo. E o sentimento fala mais do que a razão naquele mais momento, do que a razão. A tua carência. Tava cega de amor. O que você viu ou encontrou Sim, nele de alguma forma estava suprindo a mãe e o pai. E que na você minha não cabeça, teve. assim, eu sempre tive uma personalidade muito competitiva. Na minha cabeça, tipo assim, essa batalha tá ganha. Dá um tempo pra mim que eu levo, sabe, tranquilamente essa, né? Os anos foram se passando, nós hoje tenho total consciência do peso na vida de uma mulher, a troca a parte da sexualidade muito forte, né? Então, assim, é aí que você deixa a brecha aberta pro inimigo vir e fazer a tentativa de destruição ali, né? Então, assim, foi criando-se um elo muito forte, que não, né, o relacionamento era raso, mas o elo era cada vez mais complexo. Os anos foram se passando, eu sempre falo que o sentimento que eu tinha era como alguém que se acostumou com a migalha, né? Então, pra mim, aquilo ali tava bom, sabe? E eu comecei a mascarar e comecei a romantizar algo que era muito grave. Então, assim, as amigas falavam, olha, isso não combina com você, né? Isso não vai dar certo. Né, pula fora desse barco. Eu falava, não, vai dar certo sim. Eu acreditava, Roberto, sim. Era uma cegueira doentia. Eu falava, essa história vai ter um final feliz. Olha. Vai ter. E era assim, Deus no céu, Jurandir na terra, entendeu? Eu queria só pontuar uma coisa aqui, e não tenha medo de expor, Sim, de falar, claro. tá? Se você já era cristã, se você já frequentava igreja, porque é legal falar isso, porque a minha mãe viveu isso. Sim. A minha mãe vivia dentro da igreja, já era cristã, frequentava os cultos, e assim, eu via que ela tinha uma alegria em servir e tudo mais, mas ela tinha uma dependência emocional absurda, onde ela só escolhia parceiros pra vida dela, que destruiu na vida dela e a minha de lambuja, vamos dizer assim. Então, não é o fato de ser cristão ou não, de ter aceitado Jesus ou não, né? É o fato de trabalhar o emocional, porque ainda que eu esteja numa igreja, eu estou me relacionando às vezes muito mais com a religião, com aquelas regras, do que de conhecer. E na sua história, você vai falar daqui um pouquinho, continua aqui, que você tá vendo como essa história é profunda. A gente nem começou o caminho da montanha-russa exato. Ele nem subiu a primeira parte. E a gente vai falar quando Jesus entrou de fato na vida, né, dela, no sentido da transformação mesmo real. Mas ali você entende que então era mais uma relação religiosa, que não te impedia de viver os seus prazeres e seus desejos. Na verdade, as duas coisas, elas aconteceram juntas, tá? Eu iniciei esse relacionamento no ano de 2003, que foi a época que o Caio estava chegando em Sorocaba para ministrar na Quarta Igreja. Essa parte é uma parte muito especial, que eu faço questão de relatar. A Quarta Igreja ficava perto de onde eu morava, e eu sempre gostei de fazer caminhada
caminhada pelo bairro e vagar ali nos meus pensamentos. Eu já estava me relacionando com ele e descendo a rua da igreja, eu passei na frente enquanto estava tendo aquele louvor das águas purificadoras. Tá. Era o auge do Diante Sim, do Trono. 2003. E, né, ao passar na frente da igreja, Deus me atraiu com aquela música. Eu entrei, ouvi o louvor, já estava sofrendo com a relação, apesar de um curto espaço, já estava sentindo que não ia dar bom, né, mas teimosa, né, e apaixonada. Eu tive uma crise de choro, né? A Ana Paula, esposa do Marcão, que frequentava a quarta na época, me acolheu. Eu chorei muito. Ela fala, nunca mais vou esquecer o tanto que você chorou aquele dia, porque eu senti o amor de Deus ali através daquela música. E aí eu conheci o pessoal, né, do Hub, assim, começaram a ministrar a palavra de Deus. Eu fui evangelizada pelo Toninho Artem, que é uma pessoa, assim, que mora no meu coração, né? E o exemplo de família começou a pesar ali pra mim. Então eu convivia com os Calado, com os Artem, que são famílias incríveis diante dessa fé e da vida cristã, né? E aí começou esse conflito. O pastor Caio meio que já sentiu o que estava acontecendo, conversava comigo, mas eu tinha um espírito de rebeldia que não me deixava. Chegou a acontecer episódios de eu ir para acampamento de jovens, já em busca dessa palavra, em busca dessa vida nova, mas tudo misturado. Então, assim, teve situações dele ir atrás de mim no acampamento, o Caio bater no vidro do carro e falar, desce do carro, né, que ficava conversando no estacionamento, aqui não é lugar e tal. Então, assim, a minha lembrança dessa época, ali eu conheci o amor de Deus, mas eu não estava na fase da dor. Eu estava na fase do auge da paixão. Então, tinha uma noção do certo e do errado, mas me achava acima de qualquer, né? E esse é um grande erro que a gente comete, né? Você demora um tempo para ter essa dependência de Deus, essa obediência. Então, na minha cabeça naquela época, eu falava assim, consigo ir na igreja, tô fazendo amizades sensacionais, tem uma galera legal me acolhendo, mas o caminho largo tá gostoso, vamos continuar. Então, essa questão do conhecer a Deus, ali foi uma semente plantada. Uma porta primeiro, uma Mas primeira aí, porta. vamos avançar para mostrar onde foi que realmente eu vivi a experiência. Essa história toda, quando completou 10 anos, eu falei, não, agora não dá mais, né? Uma década que Jurandir tá me enrolando, né? Uma década é uma década, vamos virar o jogo. Pessoas machucadas atraem pessoas machucadas. Sim. Eu terminei com ele, pedi para que ele fosse embora da minha vida. Ele é uma pessoa muito ele fala pouco, mas o pouco que fala convence. E eu falei, olha, são 10 anos, né, cara? Segue sua vida, já deu para ver que você nunca vai sair dessa divisão aí, e era cômodo, né, pra pessoa, porque assim, eu nunca tive um perfil de, olha, vou fazer barraco, vou mandar fotos, vou contar onde nós estamos. Não, eu preservei, era um sentimento tão doentio que eu protegia ele, e preservava, porque eu nunca fiz nada pra comprometer o lado de lá. Quando foi 10 anos, decidi pular fora desse barco, conheci uma outra pessoa, é claro, né, Roberta? Tragédia anunciada, né? Outro relacionamento péssimo, complicadíssimo. Nessa época, eu já estava meio que preocupada com a questão da maternidade, porque o tempo vai passando, né? Então eu já sonhava. A maternidade sempre foi o grande sonho da minha vida. Eu tinha muito medo de não gerar filhos, muito medo. E aí, com esse relacionamento, eu comecei a tentar. Ele já tinha uma filha de um outro relacionamento. Então, assim, as bagagens, né, Roberta? É legal da gente colocar isso. Uma pessoa com muita bagagem vai trazer outra com muita bagagem. Essas malas pesadas não tem braço pra puxar, né? Então, pessoas curadas atraem pessoas curadas, que é o que tá acontecendo na minha vida Glória agora. a Deus. E bagagens pesadas atraem. Então, esse relacionamento também deu errado. Ali eu sofri uma fase muito impactante, que ao terminar esse relacionamento, eu sonhava em ter filhos e não conseguia. Ele se envolveu com uma moça grávida. Então eu sentia que aquilo era meio que um ataque, sabe? Eu falava, poxa, não deu certo pra mim, aí agora tem energia pra cuidar, né? Então, eu sempre passei por essas situações assim, nossa, tudo dá errado pro meu lado, né? E cadê esse Deus, né? Onde é que, né? E eu falo que eu tenho
uma imaginação muito fértil. Hoje que as peças se encaixaram nesse quebra-cabeça, eu sempre fico imaginando Deus sentado numa poltrona, tipo assim, sabe de nada, inocente, né? Não sabe os propósitos que eu tenho pra você, não sabe os planos que eu tenho pra você. Deixa... E eu tenho uma personalidade, assim, a famosa Santomé, só acredito vendo. Então, eu sempre tive essa coisa com Deus, assim, putz, eu não tô vendo esse cara, será que ele existe mesmo? E eu fazia uns questionamentos muito loucos, tipo assim, gente, olha o tanto de gente que tem no mundo. Por que esse cara resolve me amar, cuidar de mim, acabar com as minhas dores? Como é que ele faz isso com todo mundo, sabe? Eu tinha umas interrogações absurdas na minha cabeça. Aí me recuperei aí do término dessa relação, é claro, né? Sempre que eu tentava avançar, me afastando da pessoa, ele encontrava uma forma de rodear e me puxar de volta. Então era aquele vai e volta. É o ciclo ali, abusivo mesmo, o ciclo abusivo. Ah, tá vendo? Aí que a coisa piorou. Por quê? Você sai dessa relação, vai em busca de outra que dá pior, aí você fala não assim, era tão ruim não assim. Não era tão ruim assim. Devia ter ficado naquela migalha lá, porque a outra é pior. E aí você começa a criar mentiras na sua cabeça. Porque eu falava assim para minhas amigas, tá vendo? Vocês me falaram para procurar um namorado, para fazer as coisas direito. Eu sofri mais. Deu mais errado. Eu vou pro torto de novo, porque lá eu não sofro. Lá, né? É conhecido, né? É conhecido. É um lugar conhecido era o pro seu território cérebro. conhecido. Aí volta de novo pro Jurandir, fica mais um tempo. Aí começamos a conversar sobre a questão da maternidade. Isso é uma interrogação que eu não vou ter essa resposta. Até então, pela quantidade de anos que houve esse relacionamento, sem nunca ter gerado uma vida, entendiu-se que ele não podia ter filhos, né? Porque uma vida dupla, do lado de lá também não gerou a criança, do lado de cá também não. Então, onde tá o problema aqui, né? Desconfiou-se que não poderia ter filhos. Terminei de novo com a pessoa. Tô tentando resumir, porque são muitas coisas. Foi bem pesado mesmo. A gente tá falando de 2 décadas de uma relação pesadíssima. Aí me afastei dele de novo. E aí Deus, né, mandou o pai da minha primeira filha, da Lorena, que eu considero hoje, assim, uma pessoa... Eu fico muito emocionada a falar do pai da Lorena, porque é onde Deus mostra o total impossível que ele é capaz, sabe? Aí eu conheci o pai da Lorena, nós começamos a namorar, rapidamente eu engravidei, né? Eu falo que Deus conhece tanto o nosso coração, porque muitas áreas da minha vida foram afetadas, mas a maternidade se manteve preservada, né? Porque diz assim que todas as coisas que a gente passa processam em nosso corpo. Então, assim, sempre tive problema de rinite alérgica, garganta inflamada, hipotiroidismo, que eu tenho certeza que tem algum reflexo por conta de todas essas emoções, né? Mas no quesito maternidade, a Lorena veio de forma tranquila, sem pedido de ajuda para medicina, né? Eu engravidei a Lorena, foi uma gestação muito tranquila, o pai dela deu todo esse suporte, muito... acolhedor, cuidador, né? Ele é uma pessoa incrível nesses quesitos, assim, de cuidado. A Lorena nasceu na pandemia, passamos lá o perrengue da pandemia, ela é bem do auge da pandemia, né? Ela é de abril de 2020, então a pandemia estourou. Março. Gerou uma certa frustração, porque foram 20 anos tentando ter um filho, né? E eu falava, vai, quando nascer, eu quero aquela maternidade lotada dos meus amigos, da minha família. O meu sonho era aquele vidrinho com todo mundo olhando. Não teve nada disso, né? Então a gente vai aprendendo com o passar dos anos. A desconstruir os castelinhos. Desconstruir. E isso, pra mim, era uma coisa muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu construo um conto de fada na minha cabeça, mas com uma facilidade. Tudo na minha cabeça toma uma proporção Disney assustadora. Tanto que hoje eu entendo o porquê eu insisti tanto naquela história. Porque na minha cabeça tinha que dar certo. Eu não conseguia enxergar que tudo estava sendo construído na areia. Na minha cabeça tinha concreto ali e não tinha nada, tava vazio, né? Veio a Lorena, curti a Lorena. A Lorena, assim, ela é uma criança encantadora. Eu vivi a maternidade de uma forma deliciosa. E aí veio um grande baque, né? Que foi não conseguir manter essa família. Então, eu e o pai dela começamos a ter problemas de... opiniões diferentes, a famosa incompatibilidade, né? Que você fala, não, e eu com essa visão. O que acontece? Quando você vive uma relação
como a que eu vivia, você tem uma visão diferente de liberdade, né? Porque eu faço o que eu quero, Sim. a hora que eu quero, eu vou escapar, eu vou fugir. E aí, me relacionando com o pai da Lorena, era tudo diferente, né? Era Sim. uma família se formando, era uma bolha ali, né, se fechando. E aquilo, pra mim, eu visualizei, esse passarinho preso na gaiola aqui não tá dando graça, não. Não é, sabe? E aí me perdi nessa fase e eu e o pai da Lorena acabamos nos separando, né? Até porque você era acostumada com aquele tipo de amor. Então, ter alguém que se importasse com você, que fosse presente na sua vida, era estranho. Então, eu não quero, porque isso aqui tá sendo ruim pra mim. Olha como o cérebro, ele se acostuma mesmo com o padrão. Eu falo e que a gente fala, né? Enganoso é o coração Sim. do homem, porque eu criei padrões e assim. Eu lembro de coisa, né, quando as minhas amigas, né, porque sempre na roda de amigas rolava, mas você, né, tem os julgamentos, né, Sim. Roberto? Mas e eu falava assim, viu, vocês falam tanto da minha vida, que eu faço isso, que eu faço aquilo, vocês são tudo mal casada, vocês vivem de aparência. Eu encontrava respostas. Uma justificativa, entendeu? Feliz sou eu, não divido boleto, não tenho problema, é só farra e alegria, não é verdade? Então, assim, eu comecei a criar um cenário romântico em algo que lá no fundo eu sabia do lamaçal que eu tava, né? E aí eu olho para esse cenário e falo quantas vezes eu me auto-sabotei, né? E você vai assim, aí eu tive uma época que eu meio que desenvolvi uma dependência por academia, porque você fala assim, né? É uma relação de corpos, né? Não tem. Então, assim, eu queria ter aquele corpo perfeito, e aí horas de academia, e eu achava que eu ia ganhar essa batalha assim, sabe? Na roupa sensual, né? Usando as armas, Usando as estratégias. armas, e não era sobre isso, né? Não era sobre isso. Aí houve essa separação com o pai da Lorena. Eu tenho uma lembrança que me marcou demais. Foi o dia que eu pedi pro pai dela se sair de casa. Chamei a minha madrasta pedindo ajuda, porque era um cenário gravíssimo. A família dele foi até o portão. Esse dia, pra mim, é pra ser apagado. E o pai da Lorena colocando as malas no carro pra ir embora pra casa da família dele. E a minha madrasta tirou uma foto. Quando ela mandou pra mim no meu WhatsApp a foto da Lorena pequenininha, ela tinha 1 ano e meio aproximadamente. Eu falei, Deus, me ajuda a escrever uma nova história. Daqui pra frente, os meus filhos não têm que passar por esse... E uma coisa muito interessante, assim, mesmo havendo a separação de corpos de pai e mãe, eu e o pai dela sempre... Nós fizemos um trato antes de eu engravidar. Eu falei, olha, se a relação homem-mulher não der certo, como pai e mãe, nós vamos ser incríveis. Isso foi um trato, e esse trato, ele é combinado até hoje. Então, assim... Eu não tenho o que falar do quesito paternidade, porque mesmo com todos os conflitos, com a quebra ali da união homem-mulher, nós conseguimos manter um padrão eu falo que é qualidade de vida para criança. Sim. Que é ver os pais juntos. Então, assim, a gente tinha o hábito de almoçar junto aos domingos. A Lorena foi blindada no que diz respeito, né? Os pais separados na parte da intimidade, mas juntos para criar a Lorena. Mais uma vez, como já era esperado, eu separada do pai da Lorena, né? Isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, até por um sinal de respeito a ele, que não reste dúvidas, né? O período em que eu me relacionei com o pai da Lorena e tive a Lorena, eu fiquei totalmente afastada de Jurandir, né? Uhum. Então, assim, não houve nenhum desrespeito, traição de minha parte. Isso sempre foi uma coisa muito séria para mim. Então eu falava assim, se eu optar por conhecer alguém, por tentar uma nova história, eu tirava, né, saía de cena, né, mas o ciclo vicioso permeava por ali. Então quando houve essa separação com o pai da Lorena, um pouco tempo depois, a pessoa me rodeou de novo, Sim. eu totalmente vulnerável, e aí mais vulnerável ainda o cenário, você percebe que a bola de neve ela só vai crescendo, porque você fala lá, o primeiro que eu tentei deu ruim, o segundo ficou um filho e você também deu ruim. Você se sentiu presa demais. Aí você fala, quer saber de uma coisa? É isso aqui que tem pra mim. Aí reforça de novo aquela mensagem.
viagem. Aí fiquei mais um tempo. Aí nesse período foi quando eu comecei a pedir de novo ajuda pro pessoal do Hub. Aí eu sentei com o Caio, falei, Caio, eu tô cansada disso. Me ajuda, me auxilia. Tive uma conversa seríssima com o Caio. Eu sempre fui muito. Eu nunca tive dificuldade em falar desses assuntos com as pessoas mais próximas. O Caio já sabia, né, de todo o contexto, as pessoas ali da igreja e tal. Daí eu falei, Caio, eu tomei a decisão. Tô tirando a pessoa da minha vida. Vou vir com a Lorena para a igreja. A gente vai construir aqui uma nova história. Vamos startar do zero. Aí... Ai, essa parte é complicada. Eu tinha certeza que eu tinha conseguido colocar um ponto final na história. Eu tava me sentindo forte, eu falei... E quando a gente tem filhos, você começa a se preocupar com os filhos, né? E ele era uma pessoa que frequentava a minha casa de sábado, de manhã, passava lá tomar um café. E aí eu falei, isso não é exemplo para minha filha. Algumas coisas começaram a me deixar mais preocupada. Eu falei, não, é a hora de cortar mesmo. Fui lá, terminei, mandei a pessoa embora da minha vida e tô recomeçando. Ele trabalha no ramo automotivo, o meu carro deu N problemas, eu fui pedir uma ajuda. Falei, viu, com todos esses anos, por gentileza, né, faça-me o favor de dar uma consertada no meu carro. No dia que ele veio devolver o carro, eu cedi de novo. E daquele dia, quando ele foi embora, eu falei, foi a última vez. Acabou. Não dava mais para salvar, já foi complicado, já foi pesado, eu me senti péssima, eu me senti suja, eu me senti o pior ser humano. Falei, eu tô entrando em lugares que não são para mim, com coisas pesadas, e eu me fortaleci de uma maneira que eu falei, agora eu tô pronta. Se rodear, eu cheguei ao ponto de falar para as minhas amigas assim, ó, terminei com o Jurandir, você vem na minha casa todo dia no horário que ele passa, porque daí ele vai ver o carro de alguém por perto e vai pirulitar. Eu tava muito forte, Roberta. Eu falei, o quê? Agora eu tirei. Sabe quando você se empodera e fala, agora é eu, Deus, a Lorena e pá. 15 dias depois eu comecei a passar muito mal. Os meus seios doíam. Eu cismei que eu tava com câncer de mama, porque achei que eu tinha herdado da minha mãe. Criei o meu cenarinho, falei, pronto, agora eu vou morrer, a Lorena vai ficar sem mãe. Eu crio tragédias e sonhos facilmente. De uma forma. Oh, meu Deus, que cabeça. Por um lado é bom, porque é uma mente criativa que cria o tempo todo, mas a gente tem que aprender a trabalhar, senão eu viro a minha própria algoz, né? É verdade. E aí, um belo dia, eu entrei no supermercado comprar umas frutas, o Espírito Santo me incomodou e eu comprei um teste de gravidez. Eu tava grávida do Lucas, dessa relação. Ali foi assim, eu me lembro até hoje, a hora que eu vi os risquinhos lá no teste, eu falei, Deus, a última coisa que eu queria era que você me punisse com essa história. A primeira sensação que eu tive ao descobrir que eu estava grávida, eu falei, aqui eu vou pagar todos os meus pecados. Essa criança vai nascer. E aí, lógico, entram as questões espirituais, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tinha uma mudança para essa história. E Deus foi tão perfeito, eu gosto de usar esse termo, que ele escreveu certo na linha torta. Porque Deus me conhecia, me conhece, me ama, e ele sabia que na maternidade eu ia achar um norte para essa história. Mas inicialmente, até eu passar por todo esse processo, eu falei, pronto, essa criança é fruto de castigo, entendeu? E assim, pesadelos horríveis de que o Lucas nascia com anomalias, de culpa, né? A culpa, eu falava, até você entender e processar, falar assim, meu Deus, mas como é que gera uma vida de algo errado, né? Palavras assim, eu sempre, quando eu fazia oração para falar do meu testemunho, eu falava assim, eu até gravei isso quando a gente conversou um pouco, que você falou sobre as perguntas do podcast, falei, o meu testemunho não tem que ser romantizado, porque Deus já transformou. É vida real. É a vida real. E Deus já me perdoou, eu já me acertei com Deus. Então, assim, as palavras amante, adultério, hoje elas têm um espaço na história sem um peso da culpa, né? Da do julgamento, culpa, porque a graça é... A graça é essa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, você já falou, né? Eu ia falar, as coisas começaram a clarear. Então, assim, só tentando fazer um breve resumo. A partir do momento que eu descubro essa gestação, foi quando eu fui obrigada a conhecer verdadeiramente
o pai do meu filho. Então, você ter alguém na sua vida que você só come açúcar e mel, ó, É uma coisa. é uma coisa. Quando veio o pacote de sal, veio a bordoada junto. Então, aí a minha vida virou um fla-flu, porque eram as pessoas que levantavam a bandeirinha. Eu avisei que isso não ia dar certo, né? Então, assim, eu tive que administrar julgamentos, eu tive que administrar pessoas que tinham... Hoje eu entendo todas elas, sabe? Porque as pessoas que me amam sempre sofreram com essa história. Então, ver a pessoa se dando mal, por quê? Porque essa situação desmascarou ele. O Lucas desvendou aquela cortina que... Então, assim... Quem não sabia, passou a saber, né? E eu comecei a ver que a coisa ia descambar para um lado mesmo, porque o tempo todo ele escondeu a gestação, né, da sua companheira, foi até o último limite, ela ficou sabendo da pior forma. Quando a criança nasceu, a irmã postou em redes sociais, e aí ela viu a foto da criança, foi só gritaria, pancadaria e confusão, enfim... Faltou muita sabedoria, né? A pessoa se perdeu toda, porque hoje eu até tento me colocar no lugar dele, porque você imagina uma pessoa que a vida inteira conseguiu enganar tudo e todos, né? E de repente... Levar essa vida gostosinha, porque o meu matrimônio tá salvo aqui, pro pessoalzinho do bairro e pros amigos e familiares, eu sou o maridinho nota 10, do lado de lá é alegria e diversão, né? Então, você imagina o impacto que isso... E aí eu aprendi que a gente não pode cobrar do outro que ele não teve. Então, existe um histórico de abandono, de paternidade, né? Pai separado de mãe. Aí as pessoas falam, você passa pano pra pessoa até hoje. Eu falo, não, eu só aprendi a olhar com olhos de misericórdia. Então, não é que eu protejo, que eu defendo, que eu ainda amo. Os meus sentimentos estão curados. Eu consegui, né, passar por todo esse processo. Mas eu tento me colocar no lugar, né? Aí a gestação do Lucas, ela foi uma gestação, assim, literalmente o carrinho da montanha-russa. Porque, ao mesmo tempo que eu tava feliz da vida, porque eu sempre gostei da maternidade, ter a oportunidade de um segundo filho, né? E o legal falar, eu engravidei aos 44 anos de idade, de forma natural, numa época em que as mulheres não têm qualidade de vida, os hormônios tudo alterado. Então, assim, o Lucas realmente é um grande milagre, é um enviado de Deus. E foi uma gestação que ela tinha essa montanha-russa. Por quê? Eu ia pro ultrassom, mandava um WhatsApp pra pessoa. Você quer ir ver o exame? Nunca foi, né? A rejeição já começou lá atrás. E aí eu fui administrando isso. E aí Deus entrou, né? E aí o grande divisor de tudo, é legal abrir um parênteses, a família pro lado da minha madrasta, né? O irmão da minha madrasta é o pastor Marcelo, da igreja de Votorantim. Então eu sempre tive esse contato com as pessoas da igreja e tal. E eu sempre fiz uma piada infeliz que falava que quando faz as orações do Espírito Santo e tal, falava, vocês que se ratatá de... eu nunca aceitei que para acessar Deus você tinha que falar em outras línguas. Eu tinha esse bloqueio. E aí você entende, né, que é aquele batismo do Espírito Santo e tal. Quando faltava 1 mês e meio pro Lucas nascer, eu entrei no meu banheiro em desespero. Eu falei, Deus, daqui pra frente, ou é você, porque assim, eu não sei mais o que fazer. Tá doendo, né? Porque aí eu continuei buscando um sentimento, uma consideração e um amor que nunca existiu. Meu subconsciente falava, poxa, você tá com o filho dele na sua barriga e a pessoa continua, né? Desculpa o português, cagando pra você. E aí aquilo doía demais, porque eu falava, é lógico que não vai ter um final feliz, é lógico que isso aqui vai virar audiência na justiça por guarda, vai ser, sabe? E aí chorando, no box do meu banheiro, a minha barriga já tava grande, eu tava de 7 meses, né? Não ganhei muito peso, mas eu sempre tive, assim, uma barriga maior. E aí eu sentei no chão do box do banheiro e foi ali que Deus chegou e falou, olha, daqui pra frente eu e você. Uau, tô te resgatando. Tô te resgatando. E aí aquela água, e eu falo, eu sempre tive essa questão com água. A música da Águas Purificadoras, quando eu choro eu sempre vou pra um banho.
E aí eu sentei grávida no box do meu banheiro, 3 horas da manhã, a Lorena chorando, e eu comecei, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. E aí eu fui repetindo tantas vezes, tem misericórdia, e ele foi me batizando ali, Uau. como se Deus falasse, eu te conheço. Eu sei que você não quer cair na frente da igreja lá, dos pastores, mas eu tô te cuidando, né? Olha tudo que eu fiz. Daí Deus foi resgatando a minha memória, todo o cuidado que ele teve comigo durante todo esse processo e a oportunidade de colocar um ponto final. Aí eu fui entender que o meu filho chegou não para unir nada, mas Pra te realmente para curar, para separar e para cortar o elo. É. E para te levar à verdadeira paternidade, ao verdadeiro amor. Ao verdadeiro né? amor. Viveu Aí eu fui 20 anos num amor que não era nada, escasso, né? e o Senhor ali falou, olha... Roberta, como é impactante, sabe? Você desconstruir tudo aquilo. Você, assim, pra mim, a parte mais difícil de tudo isso foi realmente enxergar algo que eu não enxergava. Um dia, né, eu olhei pra uma situação, falei, gente, 20 anos eu dei a minha alma pra essa pessoa e eu não conheço ela. Eu não sei quem é este homem. Aquilo foi muito pesado. Aí, né, colocando mais um pouquinho de emoção nesse carrinho da montanha-russa, eu tive dengue no final da gestação. E aí, assim, é legal de lembrar também, a minha gestação, ela foi tão conturbada que eu não tinha cabeça pra pensar em roupa, em berço. Então, assim, o bebê tava próximo de nascer e tava tudo parado. Era um cenário de guerra, era um contexto tão perturbador. E aí Deus foi trabalhando, sabe? Então, um belo dia, numa tarde, e eu falava assim, poxa, minha primeira filha teve tudo. Meu segundo filho não tem um bore na gaveta que o pai não manda. Porque você tava esperando a fonte errada, né? E eu ficava nessa cadeira de vítima. Gente, uma coisa que eu posso falar pra vocês, vou até olhar ali, ó. A cadeira de vítima, ela não leva a gente pra lugar nenhum. Pra lugar nenhum. Verdade. Então, assim, sabe? Ai, quando eu comecei a entender que esse perdão não chegaria, que essa oferta de cuidado não chegaria, que a pessoa, sabe, tava tocando a vida como se nada tivesse acontecendo. E se por algum motivo sofreu, ficou preocupado, também não chegou até mim. Então, sabe, eu comecei a ver que era eu e Deus. E aí eu tava muito triste, o quarto da criança não tava montado, não tinha roupas, e aí começou aquela avalanche onde Deus levanta as pessoas e mostra todo o seu amor, todo o seu cuidado. Em 15 dias as amigas começaram a comprar os bores. Tem um vídeo muito gostoso no meu Instagram que elas estão em volta do berço. Olha, vamos montar a roupinha pra maternidade. Eu não tinha nada, eu não conseguia raciocinar. Eu falava, o que vai ser de mim e dessa criança? Eu não processava, sabe? Aí Deus foi levantando. Aí a pastora Tabita começou a ir em casa fazer oração. Ela falava, olha, lá na igreja a gente vai conseguir uma cadeira de amamentação. Então, assim, quando eu comecei a ver essa corrente de amor, e uma coisa que eu falo que é muito importante, Roberta, é a gente procurar uma comunidade que te dê esse auxílio espiritual. Porque, assim... era tanto julgamento, tanto peso, e estavam chutando um cachorrinho morto, porque eu só precisava. Então, assim, o Hub, pra mim, hoje, ele é muito mais que uma igreja, porque ele é um local onde eu fui acolhida. Eu falo, gente, se Deus me perdoou, né? Porque eu tinha um medo, Roberto, quando eu ia na igreja, eu ficava ali na frente, ouvindo os louvores e tal, eu tinha um medo de alguém entrar e falar, sabia que ela tá grávida? E jogar o contexto na rede. Então, era aquele... Até o dia que Deus falou, viu? Tá tudo certo. Não te condeno, vai. Não te condena. Como uma mulher adúltera. Solta, é isso. Vai e não peques mais. Então, quem assim, eu tava endireitando nunca a minha pecou vida. que atire a primeira pedra, isso. você tava arrependida. E aí eu fui liberta do peso, eu fui liberta. Aí veio a dengue, foi o final de gestação, né? Porque onde tem Mônica tem adrenalina, tem aquela emoção. E aí todo mundo, meu Deus, vamos orar, porque eu tava com um convênio médico que eu não botava muito fé, um convênio meio porcaria. E aí eu liguei pro obstetra da Lorena, falei que o obstetra da Lorena falou, ó, você já teve a sua filha, já realizou seu sonho, você nunca mais me volta aqui, porque com idade avançada, você é hipertensa, tem eclâmpsia, não me dá trabalho no parto. Aí eu liguei e falei, doutor Márcio, eu consegui dobrar a meta, porque eu tô com a pressão alta e com dengue, faltando... Aí...
Eu também tive que romper, assim, mesmo com Deus tendo todo esse cuidado, eu ainda tinha, Roberto, uma gota de esperança. Eu falava assim, pelo menos pro parto ele vai aparecer. Pelo menos ver a o filho. busca da migalha busca. de novo, a Eu falava, busca da migalha. olha que ponto eu cheguei, é muito interessante relatar isso. Ele tem um comércio e ele fecha pro almoço. Eu virei pro obstetra e falei, você pode me operar na hora do almoço? Porque Você vê a dependência emocional era tão absurda gravíssima, que você, gravíssima. a sua vida e todas as suas decisões Então, giravam em torno dele, e né? uma coisa que é interessante da gente conversar e deixar muito claro primeira coisa, eu aprendi que dependência emocional, ela é tão grave quanto o consumo de álcool e drogas. verdade. Eu fui estudar isso, Roberta. Verdade. É um vício. É um vício gravíssimo. Então, enquanto as amigas estão chamando, é ordinária, gosta da vida mansa, Não é entende. gravíssimo. Você se autoflagela, se autossabota, você se machuca espiritualmente. Assim, tomar muito cuidado, uma coisa que eu falo, tomar muito cuidado com a ilusão das músicas. Música é um perigo. Alimenta. O sertanejo da sofrência, a Marília Mendonça, Tá normal. casamante do lar. Né? É gravíssimo. É normal, é assim mesmo. Então assim, as músicas romantizam as relações doentias. Aí você tá lá numa estrada, toca no rádio, são você fala, estímulos. Estímulo. Então assim, aprendi que música é algo perigosíssimo. Tem que saber escolher. Saber escolher. E aí vamos tentar recapitular. Bom, tive a dengue, a história do parto. Pedi pro médico, aí a minha prima, muito querida, ela falou, eu vou com você, porque já dá pra saber que ele não vai chegar pra ver, né? Até aqui, não acredite, né? E aí ela pegou na minha mão e falou, vamos botar essa criança no mundo. Ela brinca que é o filho dela, né? Vamos botar essa criança no mundo, vamos deixar ele chegar. E aí eu liguei pro meu obstetra e falei, não tenho grana, eu tô quebrada, eu tinha aberto uma empresa, trabalhando como autônoma, aí você pra ter o filho, né? E aí fui pro parto do Lucas. Lucas nasceu prematuro, porque com a dengue corria-se o risco de eu entrar num processo de... Então assim, idade avançada, o médico sempre opta por segurança. E aí o Lucas nasceu 12h43, que era a minha última gota de esperança de que num horário de almoço aquele pai aparecesse. Dali pra frente eu falei, não, agora não tem mais o que esperar mesmo. Aí todo mundo, porque você não tem coragem de contratar um advogado, porque você vai ter que pôr na justiça pra receber pensão. Aí comecei a processar, que ia ser briga de cachorro gente grande. Procurei uma advogada, realmente foi preciso. Tivemos são várias coisas difíceis, assim. O Lucas nasceu numa quinta-feira e eu tinha que registrar a criança. E a pessoa fazendo corpo mole pra ir pro cartório, né? E aí veio aquela conversa de DNA, aquelas coisas, né? Aí eu perdi a paciência, falei, olha, eu estou indo pro cartório, segunda-feira, hora tal, você apareça lá. Ele chegou no cartório com o documento dele, entregou no cartório. Quando eu fui descer a escada do cartório, ele falou, dá um bebê no meu colo. Falei, pra quê? Porque eu tenho que mostrar pra Jurandeia que ela quer ver se é parecido comigo. Entendi. Ele tinha meio que montado... Eles não tinham filhos. Não tem até hoje, que eu saiba, né? Não, ela não gerou filhos. E aí, eu tava com o meu pai, eu vi nos olhos do meu pai a dor de ver o perrengue da filha. O Lucas é recém-nascido, eu operada, na calçada do cartório, essa mulher plantou na minha frente como um arbusto que surge do nada, com aquele olhar também de dor e de tristeza. Ela, eu só queria ver a carinha do bebê. Eu mostrei o rostinho do Lucas pra ela. Muito triste, muito magoada, porque ali pra mim eu falava, por que essa pessoa que eu dei só o meu melhor pra ele me prepara uma armadilha dessa? Eu tô vulnerável, eu tô com o filho dele no colo, ele vem registrar e traz a Jurandeia? Não tem cabimento! E eu fiquei muito triste. Eu entrei no carro do meu pai aos prantos, segurando o bebê. Falei, meu Deus, continua, porque eu não, sabe? E Deus trabalhando e as coisas acontecendo. Eu lembro de eu entrar em casa, tirei toda a roupa do bebê, dei um banho nele. Aí o tempo foi passando, veio a audiência da guarda. Aí o juiz determinou 1 hora de visita na casa da avó paterna. Então, assim, quando você tem uma criança fruto desse tipo de relação, os juízes entendem que é importante ter o vínculo com a família paterna e escolhem um local neutro, que seria a casa da mãe dele.
Ali, pra mim, foi, acho que de todo esse processo, a fase mais difícil. Por quê? Jurandir não tem voz de autoridade, ele não se posiciona, ele deixa a banda tocar. Ele colocou Jurandéia à frente da situação. Então eu levava o Lucas para as visitas e tinha que me reportar a ela. E aquilo começou a gerar em mim, eu não gosto dessa palavra, mas é preciso usar. Começou a gerar um gatilho de uma vida voltando. E eu comecei a mandar pra minha cabeça, 20 anos amarrada no campeão, agora mais 20 amarrada no casal. Porque eu vou ter que trazer essa criança aqui, porque eu vou ter que ficar nessas visitas, nessa situação extremamente constrangedora. Eu comecei a comer as unhas dos dedos, tudo, porque eu ficava nervosa. Aí na sexta-feira minha barriga já soltava, eu ficava naquele estresse de levar na visita. Um belo dia o Espírito Santo me incomodou e falou assim, posicione-se, né? Se posicione. Então, assim, um filho só fica bem se a mãe tá bem. O Lucas é um bebê, ele não entende nada ainda. Aquilo estava me corroendo, me consumindo, porque ele não olha na minha cara, ele não fala comigo. Ele deixa ela tomar a frente, né? Então, assim, era uma situação extremamente constrangedora. E aí, um belo dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa a justiça pra lá, o que o juiz determinou, eu vou me posicionar. Ficava um leve trás dos infernos, porque a visita era das 4 às 5, eles chegavam 20 para 5, sabe? Tipo, E aí, foi quando Deus me mostrou. Corta esta migalha do seu filho também, porque você já está passando por ele. E aí eu comecei a entender, quem tá indo na visita? O Lucas ou a Mônica, que ainda tá tentando acessar alguma coisa dali do passado? A criança não tá pedindo pra ver o pai, nem sabe quem é. E é legal da gente abrir esse parênteses, vou ter que voltar um pouco porque eu esqueci de falar isso. A Lorena, no meio desse processo todo, um dia eu fui fazer um carinho na cabeça dela, eu achei uma falha no cabelo da Lorena. E eu trabalho com dermatologia, eu sabia o que era, a tricotilomania, que é um problema que a criança arranca e come o próprio cabelo. Corri atrás de uma terapeuta infantil, terapeuta me chamou e falou, olha, o que está acontecendo com a Lorena é que ela tem uma personalidade extremamente empática e ela está arrasada, porque a régua dela de paternidade é muito alta. O pai dela é incrível. E ela está se automutilando por não entender por que o irmão dela não tem pai. Ali também foi uma outra coisa. Eu falei, não, tem que quebrar, porque já estava atingindo não só você, mas o seu filho e a sua filha que nem era fruto desse relacionamento. Eu comecei eu vi uma frase esses dias muito legal. Não deixe que os pingos da sua tempestade cheguem aos seus filhos. Uau. Não deixe que o pingo da sua tempestade chegue aos seus filhos. Bem forte. Aí a terapeuta falou, olha, você vai ter que conversar com o pai dela, porque até então, né, nesse cenário todo, o Leandro, o pai da Lorena ficou magoado, né, com tudo que tinha acontecido, a gente estava de relações cortadas, eu chamei e falei, olha, a Lorena tá sofrendo porque ela quer que você acolha o irmão. Ela virou pra mim e falou assim, mãe, sabe onde tá a minha dor? Se um dia meu pai me levar numa sorveteria, eu vou ter que deixar o meu irmão pra trás. Ai, meu Deus, olha isso. Aquilo acabou comigo. Quantos anos ela tinha 4 quando falou anos isso? Olha, Ela falou, por quê? Que daí o meu irmão fica esperando o pai dele chegar pra levar na sorveteria, né? Daí eu chamei o pai da Lorena e aí Deus operou mais um milagre maravilhoso, que é uma das partes mais lindas dessa história toda, que ele adotou afetivamente o Lucas. E a história dos dois é linda, porque o Lucas é perdidamente apaixonado pelo pai da Lorena e eles formam um trio fofo, meigo e encantador. Ele faz zero diferença de um filho para outro. O mesmo amor que ele tem com a Lorena, ele tem com o Lucas. Ele é hoje o pai do Lucas, né? Eu falo que o pai do Lucas primeiro é Deus que trouxe toda essa paternidade especial. Mas ele exerceu o papel divino também, né? Ele Porque exerceu. Deus nos adotou. E aí que Deus, né? Mais uma vez lá, eu olhando pra Deus sentado nesse sofá, ele fala, tá vendo do que eu fui capaz? Você achava impossível que ele voltasse a trocar. Porque na época que tudo aconteceu, é claro, né, Roberta? Uma situação dessa magoa pessoas, machuca pessoas. Todo mundo ficou perdido, todo mundo ficou sem natural. saber. Eu falo, eu não recebi uma cartilha. Olha, como agir quando vier o filho de um adultério, entendeu? Como agir? Eu não recebi essa cartilha. Um filho
comum a gente não recebe, né? Entendeu? Você Quem imagina dirá na complexidade contexto. dessa situação, né? Como se posicionar, como não trazer maldições para essas crianças, até nas palavras. Então, eu tinha que pensar em tudo. Aí foi esse tratar de Deus maravilhoso. Eu me juntei com o pessoal do Hub, todos foram me acolhendo e diante de muitas orações, dos grupos ali, eu fui mergulhando numa nova vida. Aí eu já tava, né, com essa questão do perdão, mas ainda faltava uma cerejinha do bolo, né? Então eu falei, poxa, para eu estar 100% curada, eu preciso realmente entender o que aconteceu. Aí Deus me abençoou com uma pessoa muito especial. E eu mergulhei num materialzinho. Oh, meu Deus. Isso não foi combinado. Agora você vai chorar porque eu vim aqui pra me vingar. E isso aí, não tava no script. Durante todo esse processo... Nem tem script aqui, né, durante gente? todo esse processo, Deus me abençoou com esses 5 livros. O combo Roberta Sara. O combo Roberta Sara, que eu falo que aqui... foi um grande amor de Deus, um grande tratar de Deus. Eu devorei esse livro aqui, eu devorei numa madrugada com as crianças Saradas dormindo. para sarar. Foi muito impactante e uma das coisas que me marcou demais e que me deu a certeza de que eu podia avançar no meu testemunho, no abrir da minha história, que vai marcar eu para sempre. Eu falava assim, como é que eu dou um testemunho e explico para a pessoa que Deus opera um milagre num adultério, né? Não encaixava. E aí veio a minha história. Você e falou assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Daí eu falei, então aqui agora, né? E o que é interessante, a sua história, você relata que sofreu abusos. E eu sou fruto de um estupro. E eu entendi. O meu pai biológico estuprou minha mãe. Então, se pensar como Deus viu uma vida através de uma maldade. Não, e outra coisa. Né? Mas Deus me desejou. Deus desejou o Lucas. Você relata que você sofreu abusos. E o quão difícil foi pra mim entender que o próprio abusador era eu mesma. Porque eu me autoflagelava, eu me automachucava, né? Eu me punia achando que vivia uma história de amor. Então, assim, tinha um contexto ali. E aí, a grande gota d'água mesmo... Depois de ler os livros, daí eu entrei lá no link do curso, comprei um caderno, eu fazia janta para as crianças, entendendo sobre a questão paterna. Eu juntei as peças do quebra-cabeça. E aí, assim, onde chega, né? Li os livros e conversa com a Tabita. A Tabita foi uma pessoa também fundamental na questão da Lorena, né? A escola dominical, ali, o acolhimento com a criança. Realmente. Personalidade da Lorena mudou. E aí a terapeuta falou, olha, a Lorena tá de alta da tricotilomania porque ela desenhou um arco-íris, né? E quando a criança desenha o arco-íris é que ela sente a proteção familiar de novo. Então a Lorena tá estabilizada, agora tá tudo certo. E aí eu e o pai dela mais uma vez aí pegamos um na mão do outro e o trato que a gente tinha para criar bem uma menina, hoje temos para criar bem esse casal abençoado. O Lucas é um ser de luz, ele é uma criança terapêutica, a sensação que a gente tem ao conviver com o Lucas é que ele sabe tudo que Deus já tem para a vida dele, ele vem meio que pronto já, ele topa tudo, ele não tem estresse, ele é o grande amor, né? E eu falo que Deus foi tão perfeito que fala assim, você não sabe o que é, né? O amor de um homem para uma mulher saudável. Então eu falo que até o cuidado de mandar um menino do sexo feminino para eu ter um outro tipo de relação com essa, né? E aí, a grande libertação mesmo, que assim, eu levei muito tempo pra soltar a corda desse balão, né? Eu vivia situações que minha mão sangrava e eu segurava. Então eu soltava Jurandir, pegava Jurandir, soltava Jurandir, pegava Jurandir. A grande gota d'água foi o dia que eu consegui me posicionar. Falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de ser legal e vai ser agora. Eu mandei um recado pelo WhatsApp. Falei, daqui pra frente, quando você quiser ver a criança, você procura. Ele não é carne na porta do açougue e eu não vou ficar oferecendo pra mendigar o seu cuidado. Claro que eu recebi só um ok no WhatsApp e dali pra frente todos os portais da minha vida foram abertos. Então agora eu tô vivendo uma fase muito gostosa, que é aquela fase que a gente volta a dormir, que a gente respira. E aí, eu cheguei até a tentar uma relação meio que saudável do lado de lá. Deus falou, não quero isso.
Não force portas, Não né? force portas. Aí, O que assim, tiver que vir, que venha eu da tive- parte é, dele com o isso, Lucas. E eu tive o cuidado de escrever uma carta pra ela, abri o meu coração, falei, olha, em momento algum eu quis destruir a sua família, não tava nos meus planos. Sim, me porque tem que se perdoa. colocar. Foi eu até que eu comentei é. com você uma vez, né? De se colocar no lugar da Me outra coloquei, pessoa também. Você sempre falava isso pra Sim. mim, tá difícil pra você, lá pra também tá pessoa difícil. também. Olha a dor que ela Olha viveu a dor, também. né? E assim, optar por continuar vivendo com quem traiu. Então, assim, É. é cenário, né, de guerra. Mas eu tive o cuidado, eu fiz de coração, mandei o livro seu, porque eu falei, já que mudou a minha vida, pode ser que, né? Enfim. Tive o cuidado de escrever uma carta, mas aí Deus foi me direcionando. Ok, você pediu perdão, mas eu não quero você... Relações. É pra ser cortado. Ai, o dia que eu bloqueei Jurandeia no meu WhatsApp, meu Deus, como é libertador. Bloqueei, falei, não quero contato, não preciso desse contato, eu quero uma nova vida, né? E aí, por conta dessa história de gostar de ser mãe, eu cuido da minha avó idosa. Agora eu tô vivendo aquele momento novo da vida, que é o soprar de Deus. Uau. Que ele fala, aquele vento leve. O vento leve, né? O Caio, ele tem uma mensagem que é muito legal, que ele fala assim, ó. O deserto é um lugar para você atravessar. Não ficar. Não faça moradia no Isso. deserto. Quando eu comecei a visualizar isso, falei, o quê? Passou a tempestade. Passei o perrengue da gestação, passei o perrengue do nascimento, o Lucas nasceu pequenininho, era o povo me ajudando a amamentar, que o menino não sabia nem puxar o leite da mama dele, tinha 1,5 kg. Uau, era um ratinho. Um milagre. Assim. E aí, assim, eu me vi por situações e, misteriosamente, quando o Lucas nasceu, aquela fase do puerpério, eu enfrentei ela sozinha. Não menosprezando as pessoas que estenderam a mão pra me ajudar. Sim. Você e Deus. Eu e Deus. Deus falou aqui, teve madrugadas de um filho em cada braço. Eu falei, Deus, tô caindo de sono. Me ajuda, porque eu vou apagar. E nenhum dos dois pode rolar da cama aqui, entendeu? O cuidado dos anjos. O cuidado, deixa cuidar. E aí, bom, mandei esse recado pro pai do Lucas. Ele, né, optou por se afastarem, que já era o esperado. Eu entendi que se lá na frente o meu filho quiser ter algum contato, eu vou falar onde mora, eu vou falar quem é, mas... uma coisa que eu quero falar assim, Roberta, as mães carregam esse peso, né, de querer resolver a vida dos filhos, de querer privar... Todos nós estamos aqui para alegrias e sofrimentos. Ninguém vai atravessar essa vida sem uma dor. Então, assim, o Lucas, quando ele crescer, quando ele entender, ele vai conhecer a história, ele vai saber o que eu fiz, que estava dentro do meu alcance, pra, sabe, eu vou ser a boa mãe que ele precisa, e assim nós vamos. E agora e Deus vai curando as feridas, fase gostosa, né? O carrinho da montanha-russa já subiu e desceu. É claro que ele vai continuar subindo e descendo, mas hoje, sendo amparada por uma comunidade com as questões espirituais, direcionando os meus filhos na palavra de Deus, e com essa maternidade mais leve, aí quando a gente fala da questão do empreendedorismo, eu falo, Deus foi tão perfeito, que ele fala, você vai lá dar um testemunho, eu vou tacar uma cereja no bolo no finalzinho, né? Eu comecei a trabalhar com comércio de alimentos, eu amo cozinhar, a culinária é uma coisa que é a minha paixão. O legal falar um pouquinho antes que ela trabalhava numa indústria que sugava você praticamente em torno de 15 a 16 horas não por tinha dia. como. Então não conseguia exercer também essa maternidade. Olha que cuidado de Deus te apresentando esse novo caminho do empreendedorismo, onde você pode exercer a maternidade, se realizar, ter os seus recursos. E vou dizer mais, eu sinto de dizer isso no meu espírito. Deus está te preparando para ter mais tempo, porque sim, você vai escrever livro, você vai palestrar sobre essa história. É isso. Então é como se ele tivesse aliviando a sua agenda para preparar esse caminho para você. E é legal, porque aí ajudar muitas outras o tempo mulheres. passa, tudo encaixa, a pecinha do quebra-cabeça. Então, Deus fala... E aí você começou a fazer comidinhas. Comecei a fazer as comidinhas, e aí eu sou muito... Sopinha, canja. Eu sou muito impulsiva. Já quero. Eu não trouxe hoje, porque graças a Deus, as que eu fiz pra essa semana, eu já vendi tudo. E aí comecei a fazer as comidinhas, e aí essa semana eu tive boas notícias, que é legal compartilhar as alegrias. Eu ganhei um freezer para armazenar as novas comidinhas, ganhei um fogão industrial, um forno. Então se preparem. E eu pedi para Deus que
que seja uma marmita de evangelismo, assim. Então, assim, que através do alimento eu alimente almas e corpos, não só o alimento do corpo. Sim. Então, quem compra minha marmita, eu tô mandando uma Um cartinha, recadinho. falando do amor de que Deus. legal. O nome da minha empresa é Parada Obrigatória. Uma amiga me deu esse Legal. nome num café da tarde lá em casa. Obrigada, Adma. Parada Obrigatória, porque ela falou, nossa, a comida que você faz é tão gostosa que se tivesse um comércio, seria minha parada obrigatória. Olha. Falei, tá aí, amiga. É o nome da minha empresa. Fiz a bonequinha lá, o E adesivo. o aprender a saborear. Saborear né? o alimento. A parar mesmo um tempo, né? Porque a gente vive Isso, momentos tão corridos Tá todo que mundo, as pessoas estão né? engolindo a E assim, comida. a mulher, né? A mulher tá com uma sobrecarga, assim, Sim. um peso. A mulher precisa trabalhar fora, a mulher É. precisa... Tá pesado Mãe pra solo mulher. mais ainda. Daí eu falei, Deus, então tá bom, eu recebo. Você cuidou tão bem de mim que as minhas mãos agora sejam usadas Glória a Deus. pra cuidar de outras mulheres, né? Cuidando do do coração, da alma e do corpo. Então, assim, eu E peço afeto, né? Olha que afeto. interessante, porque comida é É afeto. afeto, é tudo. Olha essa conexão. Outro dia eu recebi um áudio de uma pessoa chorando. Mônica, sua marmita lembrou minha mãe. Ai, que presente. A minha mãe fazia essa comidinha saborosa. Eu falei, esse é o propósito. Que Tá aqui, eu tô legal. acessando áreas da E vida você tá acessando também a conexão com a tua mãe. com a minha mãe. Então né? tudo tá se encaixando. Exatamente. E eu tenho o cuidado com a minha avó, né? A minha avó tá com 93 anos e uma das coisas que eu pedi pra Deus nessa fase da vida dela, que eu conseguisse trazer renda pra casa, mas que não desampare, né? Então, poder ficar em casa... Ela mora com você. Ela mora comigo, é eu, a avó e as crianças, né? meu E aí, Deus. poder ficar em casa, dar banho na avó, desembaraçar o cabelo dela, fazer uma comida Sim, melhor pra sim. ela. Então, eu falo, gente, por pior que seja o cenário que você tá vivendo hoje, não tenha dúvidas que Deus tá olhando, Deus tá cuidando. Por muitas vezes a gente acha que ele esquece, que ele abandonou. Ele não esquece, ele não abandona, ele conhece cada um de nós. Eu falo, Deus, como você foi perfeito em tudo. Eu tenho um... E o perdão, e eu a tenho um graça, a sua história é uma história de graça Eu e tenho um favor. constrangimento com o amor de Deus, com o que Deus fez. Porque assim, eu falo que o significado do nome Lucas é o iluminado, né? Porque eu falo que ele é a luz onde tinha escuridão, Uau. né? Então Deus mandou a luz dentro. Eu falo que o Lucas, ele representa pra mim um óculos. Então o Lucas chegou... Veja a coisa da maneira certa. O Lucas chegou, eu fui obrigada a enxergar tudo e hoje tá tudo esclarecido, tudo resolvido, todo mundo perdoado e olhar hoje pra minha mão e não ver ela sangrar segurando a cordinha, sabe? É algo tão... chega a formigar, né? Porque assim... Meu Deus, como foi difícil desapegar desse Jurandir. Aí eu falava... eu não aceitava. Queima esse Jurandir. Eu não aceitava, né? E eu deixei partir de uma forma assim. As minhas amigas falam, não sei não, hein? Se aparecer tal. Eu falo, gente... Não é mais sobre mudou vocês, a chave, eu tenho né? que dar satisfação. Mudou aqui, né? Mudou aqui, já mudou tá aqui. Tudo resolvido. Então, que essa história aí encontre os corações certos, confortes, porque, amém. Roberta, hoje em dia muita gente sim, tá nessa situação escondidinha. Mônica. A gente tá numa fase que... Seu testemunho é libertador. Os homens, né, eles estão vendo oportunidades dessa vida mansa, porque é uma oferta, né, E as mulheres, infelizmente a nossa questão da carência, paternidade também. Todas, né, então vai virando essa bola de neve aí, então assim, que Deus tenha misericórdia dessas mulheres que passam por isso, que sofrem caladas, né, que haja para elas a cura também, eu tenho esse... Que entenda o seu valor, né, eu isso. acho que essa história da Mônica, eu quero te agradecer pela vulnerabilidade, pela verdade, pela Foi entrega e gostoso. intensidade, né? Então eu tenho certeza que vai alcançar muitos corações, mas que essa história, que você possa aprender o que essa história traz de cura. O Pai ama, o Pai resgata, e somente o amor do nosso Pai Celestial é que nos encaixa no lugar que deveríamos estar. Então, que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que você vai ser ponte de cura, que tenha abençoado a sua vida aí também de alguma forma, mas ainda não acabou, tem um pedacinho pequenininho que você não sabe, agora eu vou te surpreender. Agora você vai me surpreender, eu tô preparada. Eu faço um bate-bola, um jogo rápido, legal. normalmente, tá? Feito, vamos lá. Relacionamento é... Entrega. Uau. Entrega. Deus é algo que você precisa aprender a crer
com outros olhos, que não sejam os olhos da razão, né? Deus é algo sobrenatural. Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é capaz de coisas inacreditáveis. Amém. Amor é? O amor de Deus e o amor de mãe. Amor é a coisa mais poderosa que a gente tem para viver nas nossas vidas. É verdade. Sem o amor, a gente não chega em lugar nenhum. Sem o amor, a gente não consegue perdoar. Sem o amor, a gente não consegue avançar. O amor é o que nos mantém vivos. Para mim, o amor é o que me mantém viva. Um versículo que marcou a sua vida? 2 Coríntios 5,17. A quem está em Cristo, nova criatura Amém. Todas as coisas velhas já passaram. Amém. Eis Glória que a tudo Deus. se fará novo. É isso. Bem consolador. Uma canção que marcou sua vida nesse período, ou que tá marcando agora? Águas purificadoras sempre. E águas purificadoras, ela mexe comigo de uma forma. Ainda Hoje eu olho hoje. pro Lucas e a letra, ela é toda a minha história, né? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. As águas correm do trono, águas que lavam, Que curam puram. e limpam. Por onde esse rio passar, todo o amor vai transbordar. Que lindo. Porque esse rio leva a vida do próprio Deus. Essa música, Meu pra Deus. mim, é... Águas Purificadoras, ela é assim... Ela mexe comigo até hoje. E eu entendo lá atrás como Deus me atraiu com ela. Porque Ele sabia de tudo que eu ia passar. E de como seria bom depois vir um rio limpinho pra mim, na minha história. Esse é o Deus que nos cura, que É o nos Deus. sara, que nos liberta, que nos realinha, que nos coloca né, dentro do propósito dele. Eu gosto também da resposta do Thales, né? A resposta é que eu vivo de milagre. milagres. Eu e amo dessa essa canção vez também. As duas que você citou, vai eu ser amo. mais um milagre. Eu e- não sei como Deus irá fazer, mas vai ser perfeito. Que lindo. E aí eu sempre pergunto um livro que marcou, mas aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tem como, gente. Isso aqui foi... Mas é muito interessante. O livro, ele realmente... Inclusive, eu vou escrever o livro. Eu já estou decidida. Mas o livro, ele muda vidas mesmo. Ele tem esse poder, né? Então, assim, virou uma chave que eu precisava ali, né? Esse dos ciclos... Esse aqui foi muito interessante, esse livro. Porque... faz perguntas sobre A dor da paternidade, a dor da paternidade. rejeição. Eu tive que ligar pro meu pai, tive que conversar Uau. com ele sobre como eu fui gerada, eu não Olha, sabia dessas coisas. Muita cura. Aí você vai fazendo todo esse processo de cura. Então, não tem. É o livro que me trouxe aqui, tá tudo aqui, ó. Isso aqui eu vou levar pra sempre, ó, não tava nem combinado no isso. meu coração. Mônica, que prazer, que eu que alegria, agradeço, que episódio incrível. Com certeza, o que esse vídeo merece, gente? Por favor, pelo menos que você curta para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e que você tenha a obrigação, vamos dizer aí, até mesmo ética, de compartilhar esse vídeo para abençoar outras pessoas e libertar as pessoas, entendendo sempre que o seu valor não está no que qualquer homem pode dizer, no que qualquer pessoa possa dizer, mas o seu valor está em quem você é como filha, como filho amado de Deus. Essa foi mais uma história emocionante, uma história que sara, e a nossa expectativa é que isso possa sarar também o seu coração. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Amém.